E pedir agora, então, que faça uso da palavra o coordenador do Cruelty Free International, o biólogo Frank Alarcon, que com isso a gente encerra, então, essa primeira etapa dos pronunciamentos. Palavra. Ok, serei breve, parabenizo o deputado Tripoli pela iniciativa, muito importante. E antes de coordenador da campanha da Cruelty Free, eu sou biólogo. E como biólogo e pesquisador, trabalho há mais de 20 anos em ciência, continuo trabalhando, eu me sinto bastante confortável em questionar tudo o que os colegas da classe disseram, principalmente aqueles que incentivam ou aceitam a experimentação animal. Me preocupa muito que a comunidade científica entenda que o modelo animal é um modelo aceitável, porque me parece que ao aceitar o modelo animal como uma ferramenta eficiente, os profissionais da ciência estão se esquecendo de princípios básicos de evolução. E o que não dizer, então, de princípios básicos de ética? O que me leva a um outro ponto. A comunidade científica se apropriou da palavra ética sem sequer entendê-la, porque se a entendesse, seria absolutamente contrária à experimentação animal. Eu sempre gosto de colocar aos colegas da comunidade científica a seguinte questão: como nós definimos quando nós extraímos informação de alguém mediante violência e estresse? A definição disso é muito clara, é tortura. Toda vez que nós queremos extrair uma informação mediante a violência, a opressão, a dor, o estresse, nós classificamos isso como tortura. E a experimentação animal é isso. Não importa o tamanho da gaiola, não importa se a comida ou a água é oferecida ad libitum. A experimentação animal e maus tratos são termos indissociáveis. E a literatura científica, ela corrobora o que eu estou falando. Eu recordo que em abril de 2014, ou seja, a questão de dias atrás, na Nature, saiu um artigo científico que coloca como ratos reagem de forma diferente ao se o experimentador é homem ou se é mulher. Quando o experimentador é homem, os ratos, ao sentir obviamente a emanação de andrógenos dos experimentadores, eles alteram completamente sua fisiologia, o que obviamente mascara a resposta do organismo experimentado, no caso o rato, ao experimentador. E quando o experimentador é mulher, o resultado é de outra natureza. Ou seja, seria muita ingenuidade que os cientistas, os meus colegas, eles não conseguissem enxergar que animais como ratos, camundongos, macacos, cães, gatos, peixes, cavalos ou o que seja, eles são dotados de peculiaridades não somente cognitivas, mas fisiológicas de uma ordem que desconhecemos. Nós não sabemos nada sobre animais e, no entanto, os usamos para extrapolar informações sobre a nossa biologia. Como o Dr. Carlos Zanetti disse, e o disse muito bem, nem humanos são modelos para humanos. Do contrário, o transplante de órgãos seriam coisas que faríamos assim, sem pensar duas vezes. Então, o que diremos, então, de usar animais para extrapolar informações sobre a biologia humana? E muito se fala em uso de modelos animais para garantir a segurança do cidadão, da pessoa que consome remédios. Eu gostaria de lembrar apenas, eu cito aqui apenas um par de nomes de substâncias que foram extensivamente testadas em animais por grandes indústrias e que mesmo assim causaram inúmeras mortes. Vioxx, pela Merck, ficou 5 anos no mercado antes de ser retirado. Bicol, pela Bayer, 4 anos no mercado. Fen-Phen, da Wyeth, 24 anos no mercado. Posicor, da Roche, 1 ano no mercado. Fenilpropanolamina, 60 anos no mercado. Seudane, Resulin, Bextra e várias outras substâncias que passaram pelos ensaios pré-clínicos, pela fase 1, 2 e 3 de avaliação clínica, onde foram gastos bilhões e bilhões de dólares e causaram inúmeras mortes e foram retirados do mercado. Essa relação é apenas uma pequena parcela de várias outras substâncias que se mostram muito bem sucedidas em animais, mas um fracasso em seres humanos. A comunidade científica já curou o câncer em ratos mais de 100 vezes, já resolveu problemas cognitivos ou de degeneração neurológica várias outras vezes em animais de laboratório. Mas em humanos isso não se transfere, não se traduz, por motivos muito básicos. Por isso que eu digo que a comunidade científica parece que faltou às aulas de evolução, de darwinismo. Porque se tivesse dado atenção às aulas básicas de evolução, ela perceberia que animais
são sistemas biológicos complexos, e todo sistema biológico complexo, ou todo sistema complexo, é capaz de propriedades emergentes, que resultam, que aparecem das formas mais variadas possíveis. O Dr. Carlos Zanetti, mais uma vez, disse que são sistemas multifatoriais, e são, no mínimo, sistemas multifatoriais. Gêmeos monozigóticos apresentam respostas diferenciadas à mesma droga, à mesma doença. E estou falando aqui de seres humanos. Então, mais uma vez, quando confronto os meus colegas da comunidade científica, eu fico realmente muito frustrado que tenhamos cursado os mesmos institutos, as mesmas instituições, e ainda se insista que modelos animais possam representar de forma minimamente decente a biologia humana, e não representam. Nós sabemos disso. A comunidade científica sabe disso. A questão é que, por outros interesses, ela não revela isso. E eu poderia me estender horas e horas falando disso. Mas, para ser breve e encerrar minha fala, a outra questão é a questão de ordem ética. A comunidade científica não entende o que é ética. Ética é prestar atenção no outro, é ter consideração pelos interesses do outro. E o outro não é apenas o outro ser humano. Se nós levarmos ética nesse grau, daqui a pouco a gente vai estar aceitando que ter consideração apenas por aqueles do mesmo sexo, ou do mesmo credo, ou do mesmo país, ou da mesma etnia, é ética. E a gente sabe que isso não é ética. Na verdade, ética é um tema absurdamente complexo que não se resume a uma linha só. Até porque existem várias linhas de pensamento. A consequencialista, a deontológica, das virtudes, e que eu duvido muito que a comunidade científica tenha uma breve, uma razoável noção do que seja ética. Portanto, quando eu escuto que a Lei Arouca, que ela veio para garantir, como foi dito aqui, para regulamentar a pesquisa científica, eu fico muito triste, porque ela não regulamenta isso. Ela regulamenta a opressão, ela regulamenta a dor, ela regulamenta a violência. Quando uma lei diz que os animais agora só podem ser submetidos a um dado tratamento, nessas condições e tudo mais, ela está dizendo como eu posso torturá-lo. Só que a lei, seja ela qual for, ela não anula o sofrimento. Todos aqueles animais, os ratos, os camundongos, os macacos, os cães e todos os outros que serão usados e são usados, e que a comunidade científica não divulga quais são, quantos são, onde são e como são, no Brasil e no mundo, todos esses animais sofrem diariamente, há muito tempo. Portanto, não somente pelo lado científico, técnico, mas também pelo lado ético, filosófico, animais saem perdendo nessa relação do cientista ou da sociedade na busca de curas ou de métodos preditivos para os seus males. Aliás, é muito interessante, porque muitos desses males, dessas doenças, são humanas. E nós colocamos terceiros, animais não humanos, para pagar essa conta. Eu acho muito curioso que isso ficou muito claro na fala de alguns colegas da mesa, no último slide do Dr. Grangeiro, onde ele coloca quais são os desafios hoje na elaboração dos métodos alternativos. A quase totalidade dos itens colocados lá são de ordem política, burocrática e econômica. Esses são desafios. Por que não fazemos mais métodos alternativos? Porque falta dinheiro, porque há muita burocracia no país, porque talvez a cultura científica ainda não esteja adequada. Todos esses são problemas que podem ser solucionados. Falta vontade política, falta empenho dos parlamentares. Alguns parlamentares eles já estão se mexendo e propondo projetos dessa ordem. Eu, por exemplo, eu alerto o Dr. Morales que existe já um projeto que regulamenta a questão da pele humana, né, que regulamenta, ou melhor, cria, né, um atalho para que possamos usar pele humana para testes científicos, é um projeto inclusive do deputado Izar, mas existem vários outros que podem ser inclusive construídos. Eu recomendo aos colegas parlamentares que façam isso. Sem dinheiro e sem vontade política, nós não avançaremos jamais na questão dos métodos alternativos. Mas mais importante do que tudo isso, indiferente se os parlamentares se mexerem com isso ou não, se houver dinheiro ou não, é absolutamente errado, técnica e filosoficamente, o uso de animais na pesquisa científica. Volto a dizer, eu falo isso endossado por uma série de artigos científicos das revistas mais prestigiadas, e não somente eu, como vários outros colegas, têm condição de discutir isso em termos científicos com aqueles que defendem a experimentação animal. Então, realmente eu me preocupo muito que os colegas da área científica insistam e insistam e insistam na questão do uso animal e dizendo que um dia isso será melhorado, que por enquanto não temos nada melhor. A questão é que os modelos animais já não são nada melhor.
Eu acabei de citar aqui um exemplo, poderia me estender horas. Então, esse era o recado que eu queria dar. E, mais uma vez, parabenizar o deputado Triplo e pedir, sinceramente, que a comunidade científica, o doutor Morales, o doutor Grangeiro e tantos outros, o doutor Stabile, que mudem o discurso, que atentem ao fato de que se vocês são cientistas de verdade e que sabem como interpretar dados científicos, que não continuem insistindo nessa falácia. E quem lhes pede isso é um outro colega, um outro cientista, que passou pela USP, Unicamp, FRJ e vários outros centros e também tem artigos publicados e conversa do mesmo jeito que vocês. Esse é o meu pedido e agradeço desde já.